Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, se tem alguém do seu lado sem a Bíblia Sagrada, compartilha com ele aí, querido. Amém? Todos acharam amém? Vou ler a partir do verso 31. Quantos estão animados por ouvir a palavra de Deus, diga amém. Aleluia. Diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes lhe o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois Cristo é quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à mão direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por causa de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas do matadouro. Porém, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Pelo que estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diga amém. Vamos ler o versículo 38 e 39 juntos, vamos lá? Faça essa sua declaração, querido, vamos lá? Pelo que nem os anjos, nem os principados, glória a Deus, aleluia. Aplauda a palavra de Deus. Pai, obrigado pela tua palavra, ela é poderosa, viva e eficaz. A tua palavra tem o poder de mudar todas as coisas. São decretos, Senhor, que nós lemos. A tua palavra é que nos trouxe até aqui, nos ajuntou. A tua palavra mudou a nossa vida e quer mudar, Senhor, continuar mudando, transformando-nos para sermos, Senhor, uma noiva, Senhor, uma igreja, Senhor, sem manchas, sem máculas, sem rugas, que irá encontrar-se contigo, que é o noivo. Obrigado, Senhor, por essa noite. Louvado seja o teu nome, pela vida dos teus filhos hoje aqui. Obrigado por tudo. Toma esse altar, Deus, que é teu por honra e direito. Ministra sobre nós a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aplauda mais uma vez ao Senhor. Paulo está escrevendo, e a partir do 31, essa é uma palavra aos vencedores. Diga para o teu irmão, você é vencedor. Fala com ele, nunca desista. Você é vencedor. Amém? E essa palavra é para os vencedores. Porque vencedor, querido, quando eu venço, não é quando eu termino e digo, venci.
é quando eu entro na batalha lá no início. Amém? O Senhor falou isso comigo um tempo atrás. Quando eu entro na batalha, eu já entro assim, sou vencedor. Não o final. Porque o final não importa. Porque se eu perdi aquela batalha, de uma coisa eu tenho certeza, da guerra eu não perco. Porque o general de guerra está à minha frente. Diga amém por isso. Ele não perdeu nenhuma batalha. Eu posso perder uma batalha, mas ele não perde. Se ele está à frente, irmãos, eu posso perder aqui, vou ganhar lá na frente. É assim a vida, a gente vai crescendo. E quando Paulo fala sobre as marcas de Cristo que ele leva em si, ele olha para a vida dele, vê o que ele passou, ele vê o seu histórico, para ele dizer que tem as marcas de Cristo, ele tem as marcas do Evangelho, tudo o que ele fez. E talvez alguns aqui, ou você, tenha as marcas de Cristo. Você tem as marcas das suas escolhas, da vida, mas isso tudo contam a sua história, diga amém por isso. E não pode ser uma história de derrota, amém? Então, amados, Paulo está falando que diremos essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha, queridos, o Senhor, Ele tem o controle de todas as coisas. Como a gente disse anteriormente, nós perdemos o controle, o Senhor não. Ele está no controle. Eu estava conversando ontem com um casal de amigos que foram nos visitar, e a gente conversando, e ele disse, né, que estava um pouco preocupado, mas ele sabe que Deus sempre, né, sempre supre, o Senhor sempre, né, ele faz algo, ele dá a resposta. E aí ele disse que ele estava muito preocupado com as coisas que tinha que pagar, e a esposa dele falou assim, olha para trás, a gente morava em Nova Iguaçu, a gente mora hoje no Recreio, Deus fez ou não fez? E aí ele disse assim, fez, é verdade, né? E aí ele está morando no Recreio, e aí a gente conversando, e eu disse para ele assim, é verdade, querido. Olha como o Senhor diz, a gente fica, chega o mês, a gente fica preocupado, tenso ali, e aí o Senhor falando assim, que bobinho, ele não sabe quantas vezes eu já fiz, eu vou fazer de novo. Você não sabe, você chorou, olha quantas lágrimas você jogou fora, que tem lágrima, meu irmão, que te derrama, amém, é bom derramar as lágrimas, mas aí às vezes a gente jogou tanta lágrima, né, fora, sem necessidade, e a gente olha, se a gente não derrama as lágrimas, era só servir ao Senhor, era só ser fiel ao Senhor, a gente não teria derramado as lágrimas e Deus teria feito, sim ou não? Porque as lágrimas podem falar de contrição, tudo bem, de arrependimento, de dependência, ok. A gente derrama, pastor, eu choro, porque eu estou na dependência. Amém, eu choro também. Mas, se a gente, imagina Deus assim, olhando assim, você todo desesperadinho aí, né? Todos os meses eu estou te dando resposta. Você não ficou mais magrinho, você não perdeu nada, continua aí. Porque eu tenho te suprido, o Senhor é quem tem nos suprido, o Senhor tem feito milagres, diga glória a Deus. Mas é porque a gente às vezes não alcança o que a gente quer agora, às vezes eu quero acordar e está tudo normal, e às vezes não é verdade. Paulo está falando, se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí ele continua dizendo, aquele que nem a seu próprio filho poupou, antes entregou por nós, também não dará todas as coisas. Irmãos, todas as coisas, não interprete como bens materiais. Todas as coisas Ele já te deu quando você entregou sua vida por Ele. Na realidade Ele fez lá na cruz por toda a humanidade, mas toma posse que entrega a sua vida por Ele. Ele já deu amor, fé e esperança. Ele te deu força, te deu família. Ele já deu todas essas coisas, a cura. A Bíblia fala, a Bíblia Sagrada diz que as nossas bênçãos já estão nas regiões celestiais. Vamos buscá-las. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. E você sabe que nas regiões celestiais há guerra, há batalha.
entre anjos e demônios. Porque eles não querem que nós recebamos aquilo que Deus já nos entregou, já liberou para nós. E a gente vai sim como, pastor? Com jejum, oração, choro, comportamento. Diante de Deus, diga glória a Deus. Quem tentará acusação com os escolhidos, irmãos? Deus já riscou toda a cédula, todo escrito de dívida contra você. Quando Paulo escreve a Filemão, ele diz assim: Filemão, recebe Onésimo de volta, porque ele entregou a sua vida para Jesus, ele já está perdoado, porque Onésimo tinha errado com o Filemão, era patrão dele, falou: recebe ele de volta como irmão em Cristo, porque suas dívidas já foi paga, e se ele está te devendo, eu pago. Olha, irmão, toda a nossa dívida Jesus já pagou. Então para de carregar. Quando nós fizemos um retiro, e aí eu estava falando sobre carregar a culpa, eu estava falando, tem gente que parece que quer continuar carregando lixo, que já poderia ter entregue, deixado de lado. Não, carrega a vitória, irmão. Carrega a tua vitória em nome de Jesus. Quem os condenará, diz o versículo 34. No próprio capítulo 8, versículo 1, está escrito: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Já viu, quando você chega num lugar e as pessoas estão te olhando, aí piora, que você acha que está todo mundo te olhando, todo mundo me reparando. Tem gente que vem na igreja e fala assim: ah, eu vou lá, todo mundo fica me reparando. Tem gente que tem síndrome com isso, né? Está todo mundo me olhando, né? Às vezes está com um furinho desse tamanhozinho na blusa assim, todo mundo vai ver. Gente, a pessoa tem que andar de lupa assim então, né? Ó, deixa eu ver, a irmã Cristiane, deixa eu ver. A gente tem mania de perseguição. Irmão, em nome de Jesus, a tua dívida já foi paga. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Não há condenação. E aí ele permanece dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? Sabe, irmão, eu estava conversando com o Senhor nessa tarde, eu estava pensando sobre isso. Quem me separará do amor de Cristo? Eu tive a bênção de ser criado no Evangelho, oportunidade que talvez você está dando para os seus filhos, glória a Deus. Somos iguais perante ao Senhor, mas é uma bênção você ter sido criado no Evangelho. Então, eu lembro da nossa trajetória, os meus pais missionários, né? Minha mãe sempre cantou com meu pai, ele tocava acordeão dele, e violão, com a minha mãe cantando por aí, levando aí a palavra nas igrejas, minha mãe trabalhando com crianças. Então eles fazendo a obra, e muitas vezes a gente recebia, é o que a gente via no mundo natural, perseguições, pedradas, fofocas, tantas coisas. Isso não nos fez deixar o Senhor. Às vezes a gente estava numa igreja e tinha perseguições, porque, irmãos, uma árvore que dá fruto, todo mundo quer tacar pedra, é ou não é? É, a gente era garoto, moleque, é ou não é? A gente não fazia isso? Os homens aí, tem você vai num lugar que tem um monte de pé de manga, você... para arrancar uma pedra, para arrancar uma fruta. A árvore que dá fruta, as pessoas querem tacar pedra, é ou não é? Você acha que as pessoas ficam satisfeitas, muitas pessoas, se você tem uma condição boa, ou se você é feliz, ou os dois juntos? Se você tem filhos, se você vive uma vida feliz, as pessoas querem tacar pedra. E aí, queridos, e nós recebemos várias pedradas de igrejas, de pastores, de pessoas, porque quem está fazendo a obra de Deus,
e fica firme ali fazendo o amor de Deus, recebe as suas pedradas, mas não se separa do amor de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Nunca nos separamos. Já estivemos em igreja que pastores usados, permitidos por Deus, usados pelo diabo, não sei. Pastor pode, ué? Pode. Se o Senhor permitir. E aí atacavam nossa família. A gente até mudava da igreja. Não largava o amor de Deus, o amor de Cristo. Nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo. Nada nos separa, irmão. Hoje em dia eu vejo como nós assim crescemos. Nunca deixamos a casa de Deus, nunca deixamos a palavra de Deus por nada. Hoje a gente tem que fazer assim para as pessoas não saírem da igreja. O líder, desculpa a expressão, tem que rebolar. Tem que, né? Peraí, irmão. Não, ó. Para a pessoa não sair da igreja. Porque qualquer coisa te aborrece. Eu quero ver se você ficar aborrecido no serviço e falar, não quero mais receber salário. Acabou. Duvido. Ou então você chegar para tua mulher, ó, estou aborrecido, não como mais. Ah, meu irmão, duvido você fala, estou com raiva, manda essa Coca-Cola aí. Faz um bife para mim. Agora na igreja você sai, separa da igreja, daqui a pouco, né? Mas eu estou com Deus, irmão, daqui a pouco, irmão. Tira ali, ó, pega uma brasinha, tira ali, ó, do fogo. Pega um carvãozinho ali, tira ali do meio do fogo, bota ele assim de lado. Aqui vai permanecer um tempão, não é? Ali, você acaba o churrasco e o fogo fica ali. Aquele lá já pagou muito tempo. Você tem que permanecer no braseiro. Você tem que permanecer assim, ó. Irmão, assim, né? Encosta no teu irmão e faz assim, ó. Você tem que ficar aqui do meu lado. Amém? Não pode sair, mas qualquer coisa, irmão. A gente tem que fazer de tudo para o irmão não sair. Não, senão ele vai sair. Irmão, aqui é lugar que a gente se aborrece, é ou não é? Porque tem gente aqui dentro, sim ou não? É, irmão. Mas aqui é pregada a palavra que cura, diga amém. Que transforma, diga amém. Ah, o amor de Deus nesse lugar, diga amém. Irmão, então aqui é o teu lugar. Aborrecido ou não, esse é o teu lugar, é na casa de Deus. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O problema é que, e aí eu vou parar aqui um pouco no separar. O problema é que você não está só, muita gente não só separa do amor de Deus não, do amor de Cristo não. Muita gente se separa dos seus sonhos, se separa dos seus projetos, se separa dos seus filhos, se separa do seu ministério, divorcia do ministério, não quero mais fazer nada na igreja. Se divorcia dos sonhos, dos projetos. E o pior, a desculpa mais esfarrapada, incompatibilidade de genes ou gênios, é o argumento mais utilizado para justificar a degradação, a separação ou o fracasso familiar. A desculpa, pastor, mas não combinavam, era assim, olha, você desistiu. Não desista, irmão. Não desista da tua família, não desista dos teus sonhos, do teu projeto, do teu ministério. Pastor, é muita luta para ficar, para ser um obreiro, para cuidar de gente. Irmão, luta é para tudo nessa vida, é luta, irmão. Olha só, eu digo que quando Adão pecou, irmão, veio um pacote. E veio a burrice também. Eu falo com as pessoas que vêm estudar música, e eu digo assim, pastor, é muito difícil estudar. Desde que Adão pecou, porque Adão devia tocar tudo. Adão, irmão, tinha o domínio. Você sabe o que é domínio? Dominava, estava tudo dominado. Era o Adão. Irmão, depois que ele pecou, o pecado trouxe a burrice. Tudo que a gente tem que fazer, eu quero ser um engenheiro, tem que estudar.
Eu quero ser médico, tem que estudar. Eu quero dirigir, tem que fazer autoescola. Eu quero ser músico, tem que estudar, irmão. É o pacote da burrice que veio lá, ó. Tudo tem que ter esforço. Deus falou para Adão, agora, meu filho, você vai sair daqui do suor do teu rosto, ou seja, tu vai ter que ralar para comer. Tu quer ser médico? Vai ter que ralar. Tu quer ser músico? Vai ter que ralar. Quer ser pastor? Vai ter que ralar. Quer ser líder? Vai ter que ralar, sofrer, chorar. É mais ainda. E aí, irmão, tudo a gente tem que se dedicar muito para a gente conseguir voltar à nossa origem, a inteligência que Deus deu a Adão. Irmãos, e aí a incompatibilidade de genes ou de gênios. Ora, e aí eu pensei, não somos todos, não queremos todos ser felizes, sim ou não? Não somos todos filhos de um mesmo pai? Diga glória a Deus. Deveria ter separação no meio cristão? Não. Porque, irmão, minha filha está morando lá no sul, a Sara. Mas lá ela está dizendo, se ela estiver me vendo ou ver uma foto na internet, ela vai dizer, aquele é o meu, mas ela está lá. E eu vou olhar e vou dizer, esse é o meu bebê, tão linda. Não importa se está longe, eu continuo sendo pai. E ela continua sendo minha filha. E aí eu tinha a Sara, Débora e João. A Sara e Débora, bem antes, né? João nasceu, Sara já tinha 10 anos e Débora tinha 8,5. E Sara e Débora, cada um com temperamento. E sempre que discutia, tinha que resolver. Elas se separavam. Elas iam, eu vou morar sozinha. Não deixava, claro, tudo pequenininho. Eu vou morar... Não. E outra, só sai aqui dessa casa quando casar. A Bíblia diz, deixará o homem, seu pai e sua mãe, para quê? Se unir à mulher. Na nossa casa é assim, irmão. Ah, pastor, mas é porque eu tive que morar sozinho? Não vou discutir. Na Bíblia está assim, deixará o homem, seu pai e sua mãe. Só sai daqui para deixar pai e mãe para casar. E aí elas tinham cada um a sua maneira de ser, né? O seu temperamento, o seu gênio. Mas elas discutiam, brigavam, e eu chegava, o pai chegava, opa, acabou, vamos orar, abraça, pede perdão, beija. Eu não quero beijar, beija. Beija no rosto. E chorando beijava. Beija direito. Que minha mãe fazia isso comigo, com as minhas irmãs. Beija. Pede perdão. Agora a hora. Canta um corinho. Falava corinho, né? Corinho não era isso não. Era um louvor. Canta um corinho os dois. Aí a gente cantava. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Vou parar aqui porque o pastor Kleber falou assim, está proibido cantar na hora de pregar. Eu não canto, não vai cantar também. Irmãos, mas a gente não se separava, elas não se separaram. Continuaram ali, porque são filhas de um mesmo. Irmãos, então... Preste atenção, segue essa lógica comigo. Todos somos diferentes, mesmo sendo filhos de um mesmo, somos diferentes. Então, irmão, pede perdão, beija, ora junto, canta junto, mas não separa. Porque vocês são filhos do mesmo pai, os gênios são diferentes. Isso não é desculpa para se separar, mas isso é um motivo para dizer assim, ei, que milagre, somos tão diferentes, nos amamos, nos respeitamos e continuamos andando juntos. Não arrume essa desculpa em compatibilidade de gênios. Somos filhos do mesmo pai. O pai manda perdoar, o pai manda amar, apesar de... Então isso não é motivo para separar, não. Isso pode fazer, pedir perdão, chorar, se perdoar, caminhar, mas não se separa. Não, irmão. Não desista da tua família, não se separa da tua família. Não se separa dos teus filhos, não se divorcia do teu ministério. Não se separa da tua igreja. Porque somos filhos do mesmo pai. E esse foi
o motivo que eu permaneço casado 22 anos com a minha esposa. A gente entrava no ônibus, se a gente brigasse, a gente entrava no ônibus, ela olhando para um lado e olhando para o outro. Mas estávamos um junto do outro indo para a igreja. Ia para a igreja. Um olhando para o lado, outro para o outro. Não tinha essa de ficar em casa. Estou com raiva, vou ficar em casa. Não. A gente sabia que mais forte do que a nossa incompatibilidade, mais forte da nossa, como eu posso dizer, das nossas brigas, da nossa birrinha. Eu gosto assim, eu não gosto assim. Você é criancice, depois você cresce. Mais forte até do que o nosso amor, era o amor de Deus que nos unia. Por isso permanecemos. Como o Billy Graham, perguntado à esposa dele, eu disse isso aqui numa reunião aqui. A esposa do maior evangelista de todos os tempos. Muitos evangelistas, mas o maior de todos os tempos. A esposa do Billy Graham falou assim: você não... Seu marido viaja, não sei o quê, e como ele é temperamental, ele não é fácil. Você nunca teve vontade de separar dele? Não. Já tive vontade de matar ele 1000 vezes, mas separar não. Irmãos, quantas discussões a gente teve. Mas separar, que separar, meu irmão? O que Deus uniu, não. Então a questão de separar não foi cogitada. Agora vamos brigar. Vamos discutir até a gente chegar num denominador comum. Mas aí você separa. As pessoas se separam. Porque dizem incompatibilidade, gente. Em nome de Jesus. E aí você desiste. E aí você diz: eu não desisto do amor de Cristo, mas desisto de todas as outras coisas. Porque na igreja, afinal de contas, você terra no retiro. Mas em casa, está caidão. Derrotadão. Tua família não gosta de você, teu marido ou tua mulher fica assim: ah, meu Deus, ninguém conhece ele lá em casa. Meu Deus do céu. Mas, irmão, porque você ainda não separou daquilo que você faz. Mas você já não é quem Deus planejou que você fosse. Você ainda não separou do que você faz. Ainda é o que te mantém ainda de pé. Mas hoje é noite de voltar para o plano original que Deus tem para você. Eu desisti, pastor, por vários motivos. Deixa eu te falar aqui. Vou ler para você o testemunho de um homem. Um homem que perseverou, que foi paciente e que resistiu a muitas coisas. Qualquer empreendimento, seja ele financeiro, familiar, qualquer empreendimento ministerial, qualquer empreendimento, irmão, dá trabalho. Mas isso não, desistir não está no dicionário, dá trabalho está. Nascido na miséria, sofreu várias derrotas. Em 1816, sua família foi forçada a sair de casa, teve que trabalhar para sustentá-la. 1818, sua mãe morreu. 1831, fracassou nos negócios. 1832, concorreu ao deputado estadual e perdeu. Perdeu também o emprego. Quis entrar na escola de direito, mas não conseguiu ser admitido. 1833, pegou dinheiro emprestado de um amigo para começar um negócio e um ano depois estava falido. Passou 17 anos de sua vida pagando essa dívida. 1834, candidatou-se novamente a deputado estadual e ganhou. 1835, estava noivo, sua noiva morreu, ele ficou desolado. 1836, teve um colapso nervoso, ficou de cama por 6 meses. 1838, indicado para porta-voz da Câmara dos Deputados, foi derrotado. 1840, indicado para o Colégio Eleitoral, foi derrotado. 1843, candidato ao Congresso, perdeu. 1846, candidato ao Congresso novamente, dessa vez ganhou. Foi a Washington e fez um bom trabalho. 1848, candidato à reeleição para o Congresso, foi derrotado. 1849, indicado para o cartório de registro de imóveis em seu estado, foi rejeitado.
1854, candidato ao Senado dos Estados Unidos, perdeu. 1856, solicita a indicação para ser presidente na Convenção Nacional do seu partido, obteve menos de 100 votos. 1858, candidato ao Senado dos Estados Unidos, perdeu. Em 1860, após perder 8 eleições, Abraham Lincoln foi eleito presidente dos Estados Unidos. No campo da derrota, o time que entra e diz que vai perder, já perdeu. Lembra que eu disse, quando eu entro numa batalha, eu já disse, venci. Não disse que não haveria marcas, nem dor, nem choro. Mas eu disse, eu vou vencer. Querido, em nome de Jesus, você também pode passar por várias derrotas, mas no final a vitória é tua. O teu casamento não vai falir, os teus negócios não vão falir, o teu ministério não vai falir. Deus te chamou para ser vencedor. E vencedor não é porque perdeu aqui. Vencedor é aquele que diz, eu sou vencedor. Porque vai ter derrotas, mas no final ele tem a vitória. Sempre tem vitória para contar, por causa das marcas que ele tem, daquilo que ele venceu. Quem desiste das coisas não tem história para contar. Quem desiste daquilo que Deus entregou nas suas mãos, ou que você buscou com as suas forças, não tem história para contar. Tem história para contar quem persiste, quem persevera. Ah, pastor, mas eu tenho vergonha de perder. Lá em casa agora não tem mais Sky. Meu telefone agora, ele só recebe. Não sei o que. Irmão, isso não é vergonha. Você não pode perder tua fé no Senhor. Minha empresa parou. Aquele negócio que eu comecei parou. Olha, querido, não desista, continue. Porque uma hora você vai acertar. Uma hora você vai acertar aquilo que Deus tem para você, aquilo que você sabe fazer. Mas não desista. Thomas Edison, antes de fazer a lâmpada elétrica, tentou 999 vezes. Na milésima ele acertou. E aí perguntado assim, tu perdeu, tu errou 999 vezes. Ele disse, não, encontrei 999 vezes maneiras de não fazer a lâmpada elétrica. Mas na milésima ele acertou. Quantas vezes você tentou antes de você desistiu já de cara? Porque eu cheguei lá na igreja e no dia que eu fui todo feliz, o pastor falou assim, meu irmão, você tem que se consertar. E você ficou todo triste. Ora, e tem que consertar mesmo, eu tenho que consertar, você não. Porque você acha que o mundo gira em torno de você, e se tua esposa não fizer o que você quer, se a sua esposa não fizer, não der o que você quer, o casal está muito bem quando as coisas finanças estão boas. Ficou ruim, pronto, caiu tudo. Porque vocês não aprenderam que R$2 fazia maior felicidade. Porque ia lá na praça, comprava pipoca. Tem pipoca de 2? Tem. Não, só tem R$2,50. Dá pra fazer uma promoção só hoje? E aí meu irmão comia os 2 pipocas e dizia assim, eu te amo. Glória a Deus, que bênção a nossa vida, né? Deus tem muitas coisas para nós. Porque quem faz o amor de Deus não são as coisas que você ganhou. Glória a Deus, ganhe, conquiste. Vá, querido, aleluia. Fique rico, isso é bom. Mas isso não é o que você é, o que você tem. Porque o que você é a paz que excede todo entendimento, que só Jesus dá, porque o amor de Deus permanece quando eu estou na bonança ou na luta. O amor de Deus permanece quando o país está em crise ou está prosperando, quando o PIB está lá em cima ou está despencando. O amor de Deus permanece sobre mim, sobre a minha casa, sobre os meus filhos. E o maior legado que eu deixo para eles não é aquilo que a gente conseguiu conquistar, mas é o Evangelho, é o amor de Deus que Ele nos deu. E isso permanece. É o nosso comportamento. É o maior legado que eu deixo.
poderia caminhar lá na frente. Você já viu o casal, né? O pessoal mais antigo é assim, né? O marido vai andando lá na frente, isso é coisa antiga, né? E a mulher está vindo lá atrás com os filhos. E eu, bora, mulher! Vem cá, amor. Vem cá. Vem cá. Não tem problema, não vou dançar. Estou de salto. Não sai do salto, não desce do salto. Irmão, sua família, vem cá, Del. É Débora, mas para os íntimos é Del. Vem cá, Del. Isso. Pega na mão da tua mãe. A família tem que andar assim, irmãos, ó. A família anda assim, ó. A família, projeto de Deus anda assim, ó. Projeto de Deus anda assim, ó. Projeto de Deus anda assim. Anda lado a lado. Eu tô lá, tô sendo uma bênção e minha esposa eu tenho que puxar de corda. Vem! Peraí, eu tô lá no monte orando, rabá subindo, e eu tô aqui dançando e sapateando, e minha esposa lá atrás. Não, eu vou lá e vou resgatar. Você só consegue dar 2 passos, eu vou dar contigo. Vamos orar, mas amanhã a gente vai dar 3, hein? Que eu quero que você seja um no ministério comigo. Tem que caminhar lado a lado, irmão, senão dá ruim. Eu tô vendo o cara viajar, mas cadê a mulher desse cara? Ele não tem uma mulher. Não, porque ela não faz nada. Não faz nada, não é por ser, ela é crente, então ela ora, pelo menos. Ela dá um glória, dá. Então, meu irmão, comprou passagem, não dá para ir toda vez. Mas, espera, eu faço 50 viagens ministerial no mês. E aí minha esposa não vai em uma. Tem alguma coisa errada, irmão. Eu casei para ser um. Ô, compra 2 passagens aí. Compra 2. Ah, nessa não deu. Tudo bem. Mas faço 20, 30 viagens. Não vai em uma, irmão? Não. Isso não é projeto de Deus para a minha vida, para o meu casamento, para a família, não é. Os meus filhos têm que caminhar comigo. Por isso que desde pequenininho eu ia sair, eu falava com as filhas, Débora, Sara, levanta a mão e adora a Deus. Eu estava aqui ministrando louvor. Até hoje eu faço isso. Cadê o João Pedro? Aí eu faço assim, procura meu filho para mim. Quando ele está ali, ele está sentado conversando com os colegas, eu falo assim, levanta meu filho. Não, ó. Vou deixar lá atrás. Aí amanhã ele não quer vir para a igreja, porque eu não ensinei. Porque de manhã, se ele fala assim, eu não quero ir para a escola. Filho, hoje é dia de prova, eu não quero. Aí você, como pai e mãe, você fala assim, não, então não vai para a escola hoje não. É assim que você faz? Hã? Ah, eu não quero, pai, essa semana toda ir para a escola. É semana de prova, filho. Não, mas eu não quero. Aí você diz o quê? Não, meu filho, não precisa então, não. É assim que você faz? Ah, mas para ir para a igreja, você pergunta, você quer ir? O que você faz de manhã? Levanta, moleque, da cama aí, vai te armar para ir para a escola, rapaz. E se antigamente era assim, o pastor Kleber, não sei se ele é dessa época. Se não é quase. É quase. Eu conheço, sabe que eu conheço a tua história. Você é Felipe. Te vi debaixo da figueira. E aí, antigamente era assim, se passar de ano, ganha um presente. Se não passar, ganha uma coça. Oh, meu Deus. Ah, não, hoje levanta daí, vai para a escola. E domingo, não estou afim de ir para a igreja. Então tá, meu filho, fica aí. Enquanto ele não puder decidir, você que diz, vamos para a igreja, acabou e pronto. Levanta e vai para a escola, acabou e pronto. Irmão, é o ensinamento que tu dá. É o maior legado que tu deixa, a educação para os teus filhos, o teu comportamento. Ah, pastor, eu estou aqui firme no amor de Cristo, mas os teus filhos, a tua casa, como estão? Aonde eles estão hoje, por exemplo? Ok, pastor, não deu para vir porque eu tive que pegar um ônibus. Tudo bem, irmão. Mas você está se preocupando, glória a Deus, pela tua vida espiritual, amém. Mas traz, puxa eles, nem que for de corda, aí vem para cá, fica mais perto. Você não pode correr lá na frente, eles lá atrás, uma hora você não aguenta. Porque se eu sou uma bênção, eu tenho alguém
O Senhor Jesus é o meu alicerce. E eu tenho uma esposa idônea, que caminha comigo. Se ela está aqui no altar e eu estou com ela, ou eu estou ali embaixo, ela vai olhar e vai ver ali o marido dela adorando e dizendo glória a Deus. O pastor Cleber está pregando e a esposa dele está ali, aleluia. E se ela está aqui ministrando, ele está ali, mulher abençoada. Tem, irmão, alguém idôneo do seu lado, Deus estabeleceu, caminhe com ele, caminhe com ela, não deixe ele lá atrás não, vai dar ruim. Se Deus estabeleceu você, tua família, irmão, família é família. Aí o pessoal fala, pastor, a pastora Márcia anda contigo. Se eu for na padaria, ela quer ir também. Tu acha que eu acho ruim? Eu não acho não. Mulher, fica em casa que eu estou saindo. É assim. Não. Mulher, eu estou indo ali. Aí ela fica, vai me chamar não? Eu falei, precisa? Irmão, claro que se precisar ela vai. Eu fiz muita obra de Deus viajando sozinho, ela algumas vezes também, mas rapidinho a gente dava um jeito de se juntar. Então, em nome de Jesus, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo. Nada pode nos separar, queridos. Mas e quando você diz, eu estou firme com Jesus, mas você está se separando aos poucos de outras coisas que tem que andar juntos, como a família, eu disse. Ande com a tua esposa, ande com o teu esposo, ande com os teus filhos, bota aqui do lado, diga, levanta a mão para adorar a Deus, dá glória a Deus aí. Porque ele não provavelmente vai seguir mais o que você faz do que as palavras que você diz. Porque as palavras têm um peso, mas a postura tem um maior peso, tem muito maior peso. O teu comportamento diante do Senhor, diante daquilo que você é em Deus, fala mais do que as tuas palavras para a tua família. E eu quando pregava no altar, eu não podia pregar e os meus filhos estão olhando para mim. Meu pai, só Jesus é o cão chupando manga. Você é cão chupar manga? Meu pai, meu Deus, meu pai é terrível. Não, eu estava no altar livre, porque a minha casa ia olhar para mim assim, meu pai é uma bênção. A minha esposa ia olhar para mim e dizer, meu marido é uma bênção. E graças a Deus, estão todos firmes na casa do Senhor. Sabe, querido, junto com a vitória, tem muitos detalhes. Eu vou pregar, pastor Kleber, pastora Érica, os pastores. Porque só dizer, eu sou Bíblia. Não, mas o Evangelho vai transformando. Tem muitos detalhes em volta. Se a gente não tiver uma família estabelecida, o caos social, a esquizofrenia social, se dá pela falta de comportamento dos pais, a falta de um pai, a falta de uma mãe omissa, e aí as crianças crescem tudo doente, irmão. As crianças crescem tudo doente psicologicamente, quer ver pai dando tapa na cara da mãe, o pai sai de casa, o filho é criado só com a mãe também, não está nem aí, larga para a avó, e é isso aí cresce um monstrinho crack. E aí, querido, mas o Evangelho tem o poder de mudar isso. O Evangelho tem mudado, nos moldado. E se você deixar, o Evangelho tem poder de Deus para você. O Evangelho produz transformações. O Evangelho nos confronta. Um dia desse, o pastor Cleber pregou aqui, ele falou assim, Deus hoje só me bateu. Tem um mês mais ou menos, fui só confrontado, Porque quando eu estou pregando, quando Deus, eu sou o primeiro a chorar quando eu estou lendo a Bíblia em casa, porque Deus está falando comigo. Quando eu digo assim, os pastores estão pregando, eu digo assim, Deus, fala, glória a Deus, mas eu estou dizendo, Deus, fala comigo. Deus, está doendo, mas bate mais. Porque Deus está falando. Agora, irmão, você tem que se olhar no espelho e falar assim, peraí. Porque você tem que mudar. Peraí, essa palavra
Ah, se fulano tivesse aqui na igreja, essa palavra é todinha para ele. Não, é para você. É para você. Se fulano tivesse aqui hoje para ouvir isso. Pastor, eu digo assim, Mateus falou contigo? Fui pregar numa igreja. E tinha um pastor que falou assim, eu fui assim, né? Estou terminando. Aí eu fui assim. Porque era culto jovem, né? Aí eu falei assim, não vou nem de tênis e não vou nem de terno, né, irmão? Culto jovem eu vou assim, né? Meio pastor, meio jovem. A gente chamava antigamente de esporte fino. Não tão mais fino mais. Mas aí, eu fui, e aí, o pastor falou assim, paz, irmão, você que vai pregar? Eu falei, sou. Falou, que é um irmão dos jovens que me convidou. Cadê o teu terno? É culto jovem? Ele, mas aqui só prega de terno. Eu falei assim, tá bom. Ele, vou arrumar um paletó para você. E trouxe, meu irmão, um paletó do Zé Bonitinho, desse tamanho. Quase ombreira igual do Didi. Durinha. Aí eu falei, eu botei. Aí ele falou assim, ficou bom. Aí eu falei, ficou horrível. Mas tudo bem. Ele não precisa botar gravata não. Claro, o paletó tampava tudo. E aí, irmão, eu fui pregar. E aí ele ficou o tempo todo assim. No final, ele ficou o tempo todo assim. No final ele falou assim, irmão. Aí, irmão, toda a igreja recebeu. As pessoas chorando, os jovens vieram à frente chorando, foi bom. E o pastor ficou o tempo todo, ele falou assim, eu estava aqui, irmão. Ele com a Bíblia e com uma chave bíblica assim do lado. Ele, irmão, estava olhando, conferindo tudo que você pregou, tudo bateu. Eu falei assim, aí eu tive a oportunidade de falar, né, irmão? Que no final, que eu fui assim, né, todo humildão, né? E aí Deus exaltou. Aí no final eu falei assim, pena, pastor, que toda a igreja recebeu, mas parece que o senhor não. Mas Deus abençoe. Eu vim aqui para ser canal de bênção. Ele engoliu e disse assim, você é uma bênção. Eu falei, glória a Deus. Vou marcar para você vir aqui de novo. Eu falei, eu vou vir com o meu paletó. Sabe, querido? O que tem te levado a afastar-se do amor de Deus? Não é o Senhor. Isso eu sei que não é. Porque as trapalhadas humanas está ligado ao pecado e às suas decisões. Amém? Eu vou terminar, eu quero que você entenda isso. O que tem te levado a se divorciar dos teus sonhos, dos teus projetos, da tua casa? O que tem te levado a desistir, irmão? Do que você fazia, você não faz mais. Será que é a postura que você tem hoje? Não, eu não posso vender um picolé na praia, vai que alguém me reconhece. Não, eu não posso ir lá no BRT pregar, entregar um folheto, que vai que alguém me reconhece. Ei, irmão, você tem que estar onde Deus quer que você esteja. Você tem que estar onde dá certo. Você tem que estar aonde traz a provisão para a tua família. E a tua família tem que estar aonde você está. Tem que andar junto. Pastor, mas eles não querem vir e tal. Sim, vamos orar para o Senhor. Vamos trabalhar. Mas se você pode trazê-los, traga eles. O que tem te levado a separar-se do amor de Deus? Tem muita gente que eu digo assim, cuidado, você está se afastando e não está sentindo. E a pessoa só se afastando. Ela acha que ela está ali, mas não está. Ela está só o corpo, ou nem a alma está mais. Tem gente que está se afastando aos pouquinhos do projeto de Deus. Quando eu orava. Quando eu casei, eu prometi que nunca ia trair a minha esposa, ia ser uma bênção. Ei, irmão, vamos voltar para esse projeto original. Quando eu casei, pastor, eu chorava. Irmão, volta com essa emoção aí. Porque o Senhor não quer que você se separe de nada que Ele te deu. Você tem que separar do pecado. Você tem que separar do teu jeitinho que a tua mãe te criou. Muitas vezes nossos pais dão criação errada, irmãos. Por mais que eles queiram
algumas coisas, presta atenção, por maior desejo e tentativa de dar a melhor educação para os meus filhos, algumas coisas eu vou errar. E aí às vezes o pai e a mãe criam a gente de uma maneira, a gente entra no casamento, acha que o outro tem que ser assim. Não, irmão, preste atenção, você entrou no casamento já perdendo. Perdeu o teu direito de falar, eu quero assim, eu gosto de botar o pé aqui. A mulher assim, não, bota o pé aí, rapaz. Irmão, então não bota. Mas corre disso, seja uma bênção, corre da briga, da confusão. Deixa Deus habitar na tua casa. Vem para o amor de Cristo. Paulo diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Fique de pé.